Quem mora em condomínio sabe, vizinho barulhento é um problema comum e muitas vezes, quase sempre, difícil de lidar. O mais recente Censo Condominial Brasil 2024-2025, feito pela startup Ucondo, mostra que o barulho lidera o ranking de reclamações, seja som alto, festa, gritaria, cachorro latindo, instrumentos musicais, e quando o incômodo vira conflito, a situação pode sair do controle. Para explicar para a gente como agir com firmeza, mas sem brigar, a gente conversa com o Léo Mack, que é cofundador da Ucondo e diretor de operações da empresa. Boa tarde, Léo. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde, muito obrigado. Enorme prazer estar compartilhando com vocês mais informações sobre o mundo condominial que a gente vive. Boa parte dos brasileiros, eles acabam vivendo em condomínio, e quando a gente fala das maiores dificuldades no nosso censo condominial que nós lançamos no ano passado, ficou muito nítido, ficou claro para nós que o barulho foi destaque, né? Então os moradores, eles estavam incomodados com isso e levavam isso sempre para o topo das reclamações. Léo, o que explica isso ser tão recorrente, o barulho ser esse principal motivo aí de reclamação? E, em primeiro lugar, nos levantamentos que nós fizemos, é o desconhecimento por parte dos moradores, tanto da parte legal disso, na legislação, nós temos uma previsão de que o barulho, ele é sim fatível de multa, fatível de você levar uma autuação, até mesmo de ter um processo legal que pode punir a pessoa que está fazendo isso. Então, desde esse desconhecimento da parte legal, assim como eu diria que o bom convívio entre os moradores. Boa parte dos moradores que nós temos nos condomínios do Brasil são moradores que pela primeira vez estão indo morar em um condomínio. E aí eles acreditam de alguma forma que eles podem fazer barulhos, podem fazer reformas em qualquer horário, podem fazer mudanças, né, principalmente em qualquer horário, e isso acaba desrespeitando a própria lei do silêncio e desrespeitando o que ficou determinado e estabelecido dentro do condomínio, de acordo com as assembleias que aconteceram, né? Se a gente pudesse passar insights de próximos passos de como que os moradores poderiam melhorar esse convívio, seria buscar informação, em primeiro lugar, e, claro, de uma forma amigável, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas de uma forma amigável, estar cobrando isso do seu vizinho, né, dos moradores, claro, tendo aliados nesse processo. Então, quais seriam as etapas recomendadas? A primeira coisa é você conversar numa boa com o vizinho. A segunda seria talvez procurar o síndico. Qual que é esse processo para resolver esse problema sem confronto? Com certeza, é tentar inicialmente de uma forma amigável. Vou citar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o morador que está nos ouvindo, seguindo a lei do silêncio, vamos imaginar que depois das 22 horas da noite, o vizinho ao lado esteja fazendo uma reforma dentro do apartamento dele. Há um condomínio residencial, um apartamento residencial, lá, sei lá, 11 da noite, 23 horas, ele começa a fazer uma reforma com furadeira, com martelo e por aí vai. E isso começa a incomodar todos os outros vizinhos. Qual que seria a forma mais adequada numa situação como essa? Em primeiro lugar, a legislação prevê que após as 22 horas temos que respeitar a lei do silêncio. Maravilha. Ir lá conversar, normalmente se fala para você fazer uma ligação ou na portaria e com o pessoal lá na equipe administrativa para informar que existe uma perturbação do silêncio. E aí, medidas cabíveis, a equipe administrativa deverá tomar. Caso, essa é uma forma amigável de fazer, né? Existem outras formas, como, por exemplo, isso aconteceu pessoalmente comigo, até quando eu tive um caso como esse, no qual eu mesmo fui conversar com o vizinho, porque a gente já tinha um relacionamento, a gente já se encontrava, trocava conversas, né? E a gente já tinha ali, de alguma forma, uma comunicação, e a gente amigavelmente foi lá e eu comentei com ele, falei, olha, agora já passou do horário, a gente precisa tá dormindo, tá descansando, né? E senão os outros vizinhos podem começar a reclamar também do barulho que você está fazendo. Essa é uma outra forma amigável. Só que é uma forma que muitas vezes pode não dar muito certo. Então, o mais recomendado é que sim converse com a equipe administrativa. Né? Caso isso não funcione com a equipe administrativa que está no prédio naquele momento, que normalmente é o pessoal que se encontra na portaria ou a própria zeladoria, o ideal é conversar com o síndico, porque o síndico é a pessoa que vai estar fazendo esse intermédio e, acima de tudo,
colocando em prática aquilo que está previsto na legislação e também aquilo que está previsto ou que foi decidido nas assembleias anteriores, né, e que foram verificadas do condomínio. Porque um condomínio ele pode sim alterar algumas regras, desde que ela não infrinja as regras nacionais. Léo, vocês criaram uma inteligência artificial, né, para ajudar moradores e síndicos nessas situações. Me conta como é que funciona essa inteligência artificial, como é que ela é usada no dia a dia. Exatamente. A inteligência artificial da Yukondo, ela se chama Amora. Então, para quem está nos ouvindo e quiser pesquisar, pode colocar do Mora, ou Mora IA, Mora Inteligência Artificial do Condomínio, Condomínio Mora, como quiser pesquisar, ou acessar o nosso site yukondo.com.br, e lá você já vai poder estar utilizando a inteligência de forma gratuita. Como que ela ajuda você numa situação como essa e também inúmeras outras dentro de um condomínio? Ela já está treinada e já está específica para a vida de você que está nos ouvindo aqui, que é morador de condomínio, também de você que é síndico. Ela já está treinada para resolver o dia a dia do condomínio, né? Toda a inteligência da gestão condominial, ela consegue responder com bastante perfeição. E uma vez que você começa a interagir com a Mora, ela consegue lhe dar essas informações e, além disso, ela consegue ser mais específica perante o seu condomínio. Exemplo, se você tem um regimento interno, você que é morador pode sempre estar solicitando isso para o síndico. Se você tem um regimento interno do seu condomínio, você pode pegar esse regimento interno, colocar ela na inteligência artificial que é a Amora, e a Amora vai fazer a interpretação desse documento, além de toda a base de conhecimento da legislação brasileira. E aí você pode conversar com ela, pode perguntar para ela, pode solicitar para ela sugestões de como resolver casos como esse e muitos outros. E para você que é síndico, se você tem dúvidas ainda em como fazer uma melhorata, como fazer um registro de conversa, um e-mail, ou até mesmo analisar a própria convenção que está vigente, mesma coisa, você pega essa convenção, sobe ela lá na Mora, é uma conversa de WhatsApp, então você pode conversar com ela de forma da mais natural possível, né, como se estivesse conversando com alguém, e ela vai fazer a interpretação e enviar para você os insights, né? Léo, depois que você tenta de forma amigável, tenta com a administração do condomínio, e esse barulho persiste, mesmo depois dessas tentativas de diálogo ou do aviso do síndico, qual que é a hora certa de acionar a polícia ou mesmo entrar com uma ação judicial? Uhum. Existem diversos casos e é difícil a gente conseguir resumir ou ter uma diretiva única, né, de se acontecer isso, faça aquilo. Nossa legislação ela é uma legislação ampla e os casos que acontecem em condomínio são maiores ainda. Vou citar um exemplo aqui. Tem muita gente que não está fazendo reforma no apartamento do lado, talvez não está fazendo barulho, não tem problema nenhum com relação ao apartamento em si, mas tem um carro que ele tem um barulho muito forte porque ele foi adulterado, mexido de alguma forma assim. Eu já passei por um caso como esse, em que um vizinho ele ligava o carro e quando ele ligava o carro, ficava no subsolo, disparava o alarme dos carros ao lado, porque ele era muito barulhento, ele, enfim, né, fazia todo, né, um problema ali. E aí, o que fazer nesse caso? Né? Além de conversar, tentar pela forma amigável, se isso for reincidente, eu acho que a palavra gatilho, né, para a gente olhar para um processo judicial, entrar com um pedido, né, judicial, ele é reincidente. Tentou conversar, não funcionou. Foram aplicadas as multas, não funcionou. Aí a gente pode tentou conversar com os demais moradores para fazer uma mudança talvez na própria convenção do condomínio, via assembleia, da forma legal, não funcionou, aí provavelmente a esfera jurídica vai ser a mais apropriada para analisar caso a caso e tentar entrar talvez até com uma ação coletiva contra aquele proprietário, contra aquele morador. E aí a justiça vai decidir o que vai ser necessário ser feito. As multas, elas são as mais variadas, pode ir de R$ 200 até R$ 20.000, R$ 200.000 tem casos, então é a justiça mesmo que determinar aquele caso. Mas a palavra-chave que ficaria na cabeça aqui para passar insight para quem está nos ouvindo é reincidência. Tentou conversar, não deu. Aplicou multa, não deu. Reincidência, com certeza o próximo passo seria partir para uma esfera jurídica. Muito bem, esse foi o Léo Mack. Léo Mack ou Léo Mack? Léo Mack. Léo Mack, cofundador da Yukondo e diretor de operações da empresa, explicando para a gente essa recorrência, né, do barulho, vizinhos barulhentos, de acordo com o censo que a startup dele fez, que
foi o Censo Condominial Brasil 2024-2025. Muito obrigada, Léo. Até uma próxima oportunidade.